Sabe aquelas regras invisíveis que parecem governar as nossas emoções? Pois é, elas existem dentro de cada um de nós. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo para descobrir como identificar essas leis internas e, com isso, encontrar mais liberdade, mais paz, desvendando o que realmente está operando por trás dos nossos sentimentos mais intensos. Para a gente começar, que tal mudar um pouco a perspectiva? Pensa comigo. E se sentimentos como ansiedade ou medo não fossem falhas, sabe? Defeitos a serem corrigidos, mas sim sinais. Exatamente, sinais, apontando para algo muito mais profundo, quase como um código oculto que opera dentro da nossa mente, só esperando para ser decifrado. E aqui a gente chega no conceito central de hoje, as leis internas inconscientes. Pensa nelas como se fossem as regras de um jogo que a gente está jogando sem nem saber que ele existe. Elas são formadas pelas nossas experiências, pela cultura, por aquilo que a gente aprendeu sem nem perceber, e são elas que ditam nossas reações, definindo o que nos causa sofrimento. E tudo isso sem o nosso consentimento consciente. Mas, ok, como é que a gente começa a decifrar esse código? A chave para isso está em aprender a reconhecer os sinais, os momentos exatos em que uma dessas leis ocultas é ativada e, de repente, assume o controle de tudo. Sentimentos como medo, ansiedade ou aquela necessidade constante de ter o controle de tudo, eles não surgem do nada. Eles são os primeiros indicadores, a resposta do nosso sistema quando uma dessas leis internas está sendo ameaçada ou não está sendo cumprida. São literalmente o alarme disparando. E o mais curioso é que essas leis operam com uma estrutura lógica bem definida, quase como um contrato mental. Elas seguem uma fórmula bem específica, a fórmula do se então. Elas sempre conectam uma condição externa a uma consequência emocional interna, que na nossa cabeça parece inevitável. Olha só um exemplo clássico. A lei interna aqui é: a ausência de dinheiro leva inevitavelmente ao sofrimento. Claro que isso não é uma verdade universal, né? Mas, para a mente que opera sob essa regra, isso parece uma certeza absoluta. E esse mesmo padrão se repete em várias outras áreas. A crença de que a doença é uma punição garantida pela falta de cuidado, por exemplo. Isso cria uma pressão enorme, uma ansiedade gigantesca em torno da saúde e acaba transformando o autocuidado numa obrigação baseada no medo. Esse exemplo também é muito poderoso, ligando a solidão a um sentimento de vazio. A lei aqui dita que a plenitude só pode vir da companhia de outras pessoas. E o resultado? O ato de estar só se torna algo a ser evitado a todo custo. E aqui está o ponto crucial. É fundamental reconhecer esses padrões de si, então, pelo que eles realmente são. Eles não são verdades fundamentais sobre a vida, mas sim construções da nossa mente. São apenas pensamentos que foram aceitos como fatos. E só de ter essa clareza, nossa, esse já é o primeiro grande passo em direção à liberdade. Bom, entendemos a teoria, mas como a gente traz isso para a prática do dia a dia? Existe uma técnica, uma ferramenta bem ativa e direta para a gente conseguir revelar essas leis ocultas no exato momento em que elas estão operando. Mas antes de apresentar a ferramenta, é importante deixar uma coisa bem clara. Isso não é um exercício passivo. Para funcionar, requer um foco consciente, uma decisão de observar ativamente os próprios estados emocionais ao longo do dia. A prática sugerida tem 2 passos bem simples. Primeiro, ao longo do dia, repetir uma afirmação que ajuda a preparar a mente para questionar as próprias regras. E o segundo passo é, no exato momento de tensão, de medo ou de ansiedade, usar uma pergunta-chave para expor a lei que está por trás daquele sentimento. E essa é a tal pergunta-chave. Simples, direta e, olha, incrivelmente reveladora. Ao se fazer a pergunta em qual lei eu estava acreditando naquele momento, a regra inconsciente é como que forçada a vir à tona. É como acender a luz num quarto escuro. De repente, o que era invisível se torna claro. A partir do momento em que a gente identifica essas leis, a verdadeira transformação pode começar. Agora a gente entra na mudança de perspectiva que acontece quando deixamos de ser prisioneiros inconscientes para nos tornarmos os arquitetos da nossa própria mente. Pensa na diferença. A mente aprisionada acredita que o nosso valor, o amor que recebemos e a nossa segurança dependem de condições externas. Já a mente livre, ela reconhece que tudo isso são apenas ideias, que a paz não vem de controlar o mundo lá fora, mas de perceber que não precisamos ser reféns dessas regras autoimpostas. No fundo, o problema central que essas leis criam é a dependência externa.
É aquela crença de que a nossa paz e o nosso bem-estar vêm de fora, do dinheiro, do reconhecimento, do controle. Isso nos torna vulneráveis, nos torna prisioneiros das circunstâncias. E aqui está a ideia central. A paz não é algo a ser conquistado ou construído do zero. Na verdade, ela é redescoberta. E o caminho para essa redescoberta é simplesmente o ato de observar e identificar as regras invisíveis que a estavam bloqueando esse tempo todo. E essa jornada não precisa ser algo pesado, avassalador. Tudo começa com a identificação de apenas uma regra. A primeira lei que a gente consegue trazer à luz da consciência já inicia um efeito dominó, tornando cada vez mais fácil identificar a próxima e a próxima. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Depois de analisar todo esse processo, qual seria a primeira regra interna, o primeiro contrato inconsciente a ser questionado? A liberdade começa exatamente com essa primeira pergunta.